Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso, e que a paz e a bênção dele esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, a gente vai dar início a um novo livro, a explicação de um novo livro, um livro resumido, curto, que o total do livro é 2 páginas, 2 ou 3 páginas, porém a explicação desse livro pode levar com a gente mais ou menos uns 2 meses, ou seja, umas 8 aulas mais ou menos, ou umas 7, dependendo de quanto a gente for explicar por dia. Esse livro é muito importante, principalmente depois que a gente explicou o assunto ligado aos pilares da fé. Por quê? Os sábios, que Allah tenha misericórdia deles, quando eles explicavam o assunto, eles falavam, por exemplo, como é que se faz o wudu, como é que se faz a ablução. Logo em seguida, eles citavam as questões que anulam a ablução. Por exemplo, soltar gás, ou usar o banheiro, ou outros tipos de questões que anulam a tahara, a ablução da pessoa. Então, depois de estudar o assunto ligado aos pilares da fé, a gente tem que é importante citar as questões que anulam a fé. Quais são as questões que anulam a fé do muçulmano? Ou seja, quais são as questões que tiram a pessoa do Islã? Quais são as questões que tiram a pessoa da religião do Islã? Que Allah nos livre disso. Sem dúvida, isso é muito perigoso. E os sábios dizem, irmãos, os sábios dizem que a pessoa tem que saber, do mesmo jeito que ele aprende as coisas boas, ele tem que aprender e saber as coisas ruins. Não para seguir as coisas ruins, mas sim para que ele possa se precaver e se afastar desse mal. E Allah Azza wa Jalla no Corão, ele citou a história dos profetas e dos virtuosos, para quê? Para a gente seguir essa história, o ensinamento deles, certo? Allah citou o quê? A história dos virtuosos, dos profetas, dos mensageiros, para que a gente possa seguir o ensinamento deles e o caminho deles, que é o caminho da salvação. Ao mesmo tempo, Allah citou a história de Faraó, que é o quê? É uma história de desgraça e desencaminho e desorientação e desvio. Por que Allah citou essas histórias? Para que a gente possa usar como exemplo, para que a gente veja como exemplo e tome cuidado. O que levou o Faraó a isso? A esse desvio, a essa perdição. Então a gente toma cuidado com essas questões. Allah Azza wa Jalla diz: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. E assim a gente mostra os nossos sinais. E vai aparecer, وَلِتَسْتَبِينَ, e vai ficar claro, nítido, o caminho dos criminosos ou dos desencaminhados. Então a gente deve saber o mal, não porque a gente quer o mal, mas sim para se afastar desse mal e se precaver. Por isso, Hudhaifa, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamado Hudhaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ele diz: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudhaifa radiyallahu anhu, esse companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: as pessoas perguntavam para o profeta sallallahu alaihi wasallam as coisas boas, as questões boas, as boas práticas. E eu perguntava para ele sobre o mal. Perguntava para ele sobre o desvio, aquilo que é ruim. Por quê? Hudhaifa disse: "Makhafata an yudrikani", com medo que eu caia nesse mal. Então, o medo de Hudhaifa de cair no mal e seguir o caminho errado fez com que ele perguntasse sempre ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre as questões ruins, as coisas erradas. E um poeta árabe diz: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Esse poeta árabe diz: عرفت الشر لا للشر, conheci o mal não pelo mal, não para que eu faça o mal, لكن لتوقيه, mas sim para que eu possa me afastar desse mal. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. E aquele que não sabe distinguir o bem do mal e não sabe o bem e o mal, os dois ao mesmo tempo, ele o quê? Cai no mal, cai na perdição. Então, por isso, o Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab, um dos grandes sábios, rahimahullah, ele escreveu um livro resumido, como eu disse para vocês, 3 páginas. Nesse livro, ele citou algumas questões, ou citou 10 questões que anulam a fé da pessoa, ou 10 questões que tiram a pessoa do Islã, que Allah nos livre todos nós disso. Por quê? Mais importante do que você saber as questões que anulam a sua ablução, ou que anulam a sua reza,
é você saber as questões que anulam a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade. Tira você do Islã. E nesse livro, Rahimahullah, ele escreveu esse livro numa época que estava ocorrendo muitas questões ligadas à idolatria, associação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele escreveu esse livro e citou 10 questões que mais se espalharam entre as pessoas que tiram a pessoa do Islã. Pessoal, assim, o que tira a pessoa do Islã não são simplesmente 10 questões. Por exemplo, uma pessoa xingar um profeta tira a pessoa do Islã. São várias questões. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, pisar em cima, que Allah nos livre disso, pisar em cima de alguma escritura sagrada, tira a pessoa do Islã. Uma pessoa xingar Deus, tira a pessoa do Islã. Uma pessoa zombar da religião, tira a pessoa do Islã. Isso são todas questões que não são consideradas pecados normais, como os pecados que as pessoas cometem no dia a dia, falar um palavrão, ou falar mal de uma pessoa, ou olhar para algo indevido. Isso aqui são pecados. Porém, tem esses pecados que são abomináveis, e tem pecados que são mais que abomináveis, que tiram a pessoa simplesmente da religião, que Allah nos afaste e nos livre de tudo isso. Então, nesse livro, ele citou 10 questões que vão dizer que são as questões que mais ocorrem no dia a dia das pessoas. São as questões que mais ocorrem com as pessoas que acabam se afastando do caminho do Islã. E também ele citou essas 10 e deixou de citar outras, por quê? Porque ele disse que essas 10 são as mais perigosas. Talvez podemos considerar essas 10 as mais perigosas. Ele vai citar algumas, vai vir mais para frente, entre a idolatria, a macumba, zombar da religião, e vai citar outras, várias questões. Inshallah, a gente vai começar com esse livro e seguindo o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, ao mesmo tempo que ele ensinava o bem para as pessoas, quando os sahabas perguntaram para o profeta, me diga algo que me leve ao paraíso e me afaste do inferno. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava o bem para os sahabas. O que ele falava? Adore Allah, pratique as orações, pague o zakah e tenha ligação parentesca, ou mantenha os laços parentescos ligados, ou seja, visite seus parentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam citou 4 questões boas, que levam a pessoa ao paraíso e afastam ela do inferno. Ao mesmo tempo, em vários outros hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam citou os 7 pecados abomináveis, que destroem a pessoa. Citou a idolatria, a macumba, o homicídio, e citou várias outras questões que são os pecados abomináveis. E também citou os 3 maiores pecados no hadith, que é a idolatria e a desobediência aos pais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou também essas questões, esses grandes pecados. Então, inshallah, vamos começar com esse livro. E qualquer dúvida, inshallah, a gente está à disposição. O Sheikh disse, rahimahullah, no começo do livro, Bismillahirrahmanirrahim, todos os sábios começavam os livros citando o nome de Deus, né? Começando com o nome de Deus, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. Ele diz aqui nesse livro, o Sheikh, saiba que entre as maiores questões e mais perigosas que anulam o Islã da pessoa são 10. Al-awwal, al-shirk. A primeira questão, al-shirku fi ibadatillah. Al-shirku fi ibadatillah ta'ala. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. O Sheikh rahimahullah diz aqui a primeira questão que anula a fé da pessoa, anula o Islã da pessoa, tira a pessoa do caminho do Islã. Ele disse ash-shirk. Ash-shirku fi ibadatillah. Você cometer a idolatria na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é a idolatria? É você associar algo a Allah. Associar algo que é particular de Allah a Allah. Por exemplo, Allah Azza wa Jalla é o único digno, por exemplo, de você suplicar para Ele e se humilhar perante Ele. Aquela súplica que tem a humilhação, que tem a devoção, igual se levantar e fazer aquela súplica, e também que tem o otimismo, esperando a resposta, só vem de Allah Azza wa Jalla. Então aquela pessoa que se humilhar perante Allah Azza wa Jalla, essa pessoa está fazendo uma adoração. E aquela pessoa que se humilhar pedir para um profeta, ou para um sábio, ou para um anjo, ou para fulano, para um túmulo, para um morto, ou para uma pessoa, eu suplico para você que você me tire dessa situação. Essa pessoa está cometendo o quê? Shirk, associando algo a Deus. Isso é uma particularidade de Deus. Uma pessoa que fazer o sujud,
a prostração para qualquer questão, para qualquer pessoa, para um anjo, ou para um profeta, ou para qualquer coisa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não cometam exageros ou não se excedam em relação a mim, como fizeram os cristãos com o filho de Maria, como fizeram os cristãos com o filho de Maria. O que eles tornaram? Eles tornaram o profeta Isa alaihi salam, que é um profeta, tornaram ele o quê? Uma divindade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não façam comigo do mesmo jeito que os cristãos fizeram com o filho de Maria, pois eu sou um servo. Então digam o servo de Allah e o mensageiro dele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor criatura que pisou na face da terra, proibiu que as pessoas cometessem exageros em relação a ele. Ele disse: eu sou servo e mensageiro de Allah. Então a gente não deve adorar o profeta sallallahu alaihi wasallam, não deve suplicar para ele, pedir para ele as nossas questões que a gente precisa. Não podemos se prostrar para ele, nem para os anjos, nem para o anjo Gabriel, nem para ninguém. E é relatado no hadith, né? E é uma história, eu não lembro se é verdadeira ou não, mas é relatado que o profeta Ibrahim, que a paz de Allah esteja com ele, quando foi jogado no fogo, estava prestes a cair no fogo, apareceu o anjo Gabriel para ele e disse: ó Ibrahim, você está precisando de alguma coisa? O que o profeta Ibrahim disse? De você eu não preciso de nada, mas sim de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, do anjo Gabriel, de você, que é um anjo que tem 600 asas, enorme, uma das criaturas mais grandiosas de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Ibrahim, a fé dele em Allah, disse o quê? De você eu não preciso de nada. De você nada, mas preciso de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. E essa é a fé que o muçulmano deve ter. Tá, essa primeira questão que anula a fé do muçulmano é shirk, a idolatria. A idolatria, qualquer tipo de adoração. Aí depois ele citou a prova disso. Ele diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. A evidência. Allah Azza wa Jalla não perdoa aqueles que cometem a idolatria. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E tudo que for abaixo da idolatria, Allah irá perdoar para quem ele quiser. Tem uma questão que eu quero esclarecer, que é aqui nesse versículo, Allah, quando ele diz que ele não perdoa a idolatria, ele não perdoa o shirk. Isso se a pessoa morrer cometendo o shirk. Ela morreu sem se arrepender. Porém, uma pessoa cometeu o shirk durante a vida e ela se arrependeu antes da morte e voltou para a adoração de Allah, ela será perdoada. Então, qualquer pecado que a pessoa se arrepender antes da morte dela, ela será perdoada por Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui Allah diz que não perdoa o shirk para aquelas pessoas que morrerem cometendo o shirk sem que eles tenham se arrependido. E o Sheikh citou um exemplo de uma questão que é shirk. Você tem alguns exemplos para vocês, o Sheikh citou um exemplo. Ele falou: وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ. Entre as questões que fazem parte do shirk, da idolatria, é o abate para qualquer coisa que não seja Allah. Ou seja, uma pessoa vai abater um carneiro e diz em nome do profeta Muhammad, ou em nome do profeta Jesus, ou em nome do anjo, ou em nome de fulano. Não. A pessoa que for fazer o abate de um animal, seja de um boi ou de uma vaca, ou de carneiro, ou galinha, ou qualquer animal, ele deve ser o quê? Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquela pessoa que fizer o abate no nome de qualquer outra pessoa ou qualquer outra criatura que não seja Allah subhanahu wa ta'ala está cometendo o quê? A idolatria. E essa idolatria tira essa pessoa do quê? Do Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Ficou claro, pessoal? Tá. O segundo ponto. A segunda questão que tira a pessoa do Islã. A segunda questão que tira a pessoa do Islã, que tira a pessoa, anula a fé da pessoa. O Sheikh disse: "Man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'an." O Sheikh rahimahullah disse o segundo ponto que anula a fé das pessoas. Man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'it. Aquela pessoa que faz entre ele Allah, usa entre ele Allah intermediários.
intermediários entre ele e Allah. Como assim intermediários? Por exemplo, alguns dos idólatras, eles tinham como desculpa para suplicar outra criatura, outra coisa que não fosse Allah. Eles falavam que a gente suplica por eles para que eles possam interceder para nós perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, na Surat Az-Zumar, Allah citou disse: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى." E aqueles que tomaram divindades fora Allah subhanahu wa ta'ala diziam o quê? "مَا نَعْبُدُهُمْ." Não adoramos a eles a não ser para que eles nos aproximem de Allah. Ou seja, eles estão usando essas pessoas como intermediários. A palavra está certa? Intermediários, não é isso? Intermediários. Ou seja, eles falam, a gente vai fazer o sujud para esse sábio, para que ele possa suplicar para Deus, para que Deus, por exemplo, nos dê o sustento. Ou eu vou fazer uma súplica para o anjo Gabriel, para que esse anjo Gabriel, ele peça para Allah, para que Allah cure meu filho. Ou vou suplicar para o sábio fulano, o virtuoso fulano, ou para o Hussein, o neto do profeta sallallahu alaihi wasallam, como fazem alguns grupos. Eu vou suplicar para o Hussein, para que o Hussein possa, o quê? Ser intermediário entre eu e Allah Azza wa Jal. E os sábios citam que o Shaitan, ele entrou nas pessoas através dessa questão dos intermediários, como eles sabem que o muçulmano é muito difícil cair diretamente na idolatria. Eles sabem que a idolatria ninguém aceita, direto. Então eles usaram uma maneira que leva eles à idolatria de uma forma que eles achavam, né, e usavam como desculpa que não era idolatria, que é os intermediários. Coloca na cabeça da pessoa, ó, você é um cara muito pecador, quem é você para ir suplicar para Allah diretamente? Você tem muitos erros, você não sabe nada, então é melhor você suplicar para uma pessoa, para um sábio, e esse sábio o quê? Vai te levar até Allah. Esse sábio vai te aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso, sem dúvida, para Allah é inaceitável, porque Allah é o generoso. Allah é o generoso. E Allah diz no Alcorão: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. O Senhor de vocês diz: "Ud'uni", supliquem, me supliquem. أَسْتَجِبْ لَكُمْ, eu irei atender a vocês. Allah Azza wa Jalla jamais ordenou ou mencionou a questão dos intermediários, para que a gente tomasse intermediários para chegar até Ele. E nós não podemos comparar a Allah com os reis dessa vida, ou os governantes. Hoje um governante no dia de hoje, ou qualquer pessoa importante, você não consegue chegar até ele a não ser por intermediários. É muito difícil você chegar hoje a uma pessoa importante, a um político importante. Vocês sabem como é que é hoje o dia de hoje. E Allah subhanahu wa ta'ala é diferente. Allah subhanahu wa ta'ala é o generoso, é o poderoso, é o rico. Tudo está nas mãos dele subhanahu wa ta'ala. E ele não precisa de intermediários para atender as nossas súplicas e os nossos pedidos. Aqui ele citou يَدْعُوهُمْ. Ele suplica por esses intermediários. Ou وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةِ. O segundo ponto, pedir a intercessão. Pessoal, uma das questões que vamos ter no dia do juízo final é a intercessão. A intercessão dos virtuosos, do profeta sallallahu alaihi wasallam, para que Allah perdoe as pessoas. Vai ter intercessão. A intercessão em árabe chama ash-shafa'a. Essa é uma questão importante. A intercessão em árabe chama o quê? Ash-shafa'a. Porém, essa intercessão, só podemos pedir essa intercessão para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse: "Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Ayat al-Kursi, todos vocês sabem. "Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Quem é aquele que vai interceder perante Allah a não ser com a permissão de Allah? Ou seja, ninguém vai interceder no dia do juízo final, em nenhum momento a não ser com a permissão de Allah. E hoje vemos muitos muçulmanos falando: "Ya Rasulallah shafa'a", pedindo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o quê? A intercessão. O profeta sallallahu alaihi wasallam vai interceder no dia do juízo final, mas com a permissão de Allah. Então aquela pessoa que pede a intercessão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o quê? Ela está cometendo o quê? Shirk, está cometendo idolatria. Você não pode pedir a intercessão para o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim você pede para aquele que a intercessão está nas mãos dele, Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta, antes de interceder no dia do juízo final, ele vai se prostrar embaixo do trono de Allah e vai louvar a Allah. Depois Allah irá dizer: "Irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa." Levante a cabeça ao Muhammad e peça que você será atendido, interceda que sua intercessão será aceita, porém só com a permissão de Allah.
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou em vários versículos que ninguém vai interceder a não ser com a permissão dele, subhanahu wa ta'ala. Até alguns profetas no dia do juízo final, algumas pessoas vão até os profetas pedir para que eles intercedam. Eles vão falar o quê? Nafsi, nafsi. Eu, cada um por si. Não vão interceder. Porém, essa intercessão que eles vão pedir no dia do juízo final para alguns profetas, isso aqui eles vão estar pedindo para um vivo, diferente dessa intercessão que algumas pessoas pedem durante a vida, que é em forma de súplica. Não. No dia do juízo final vai ser como um pedido. No dia do juízo final, a intercessão que essas pessoas vão pedir para alguns profetas vai ser o quê? Vai ser um pedido. Eles vão chegar e pedir, por favor, vai lá e interceda perante Allah. Então essa questão que vai acontecer no dia do juízo final é diferente disso que acontece nessa vida mundana que é shirk. Tá, porém essa intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela vai ocorrer com a permissão de Allah, porém para um grupo de pessoas, um grupo determinado. Quem são eles? Os monoteístas, os crentes verdadeiros, os monoteístas. Então como as pessoas, até esses monoteístas, eles vão precisar, para que o profeta interceda por eles, vão precisar o quê? Da permissão de Deus. Então imagine essas pessoas que cometem a idolatria, o shirk, pedindo a intercessão. Que intercessão que eles vão ter? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Todo profeta tem uma súplica aceita. Todo profeta teve uma súplica especial aceita por Deus. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً. E todo profeta fez essa súplica durante essa vida. Ou seja, se apressaram e fizeram essa súplica durante essa vida mundana. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os profetas apressaram essa súplica e fizeram essa súplica durante essa vida. E eu guardei essa minha súplica para que eu interceda pela minha nação no dia do juízo final. E essa intercessão vai alcançar, insha'Allah, ele disse, فَهِيَ نَائِلَةٌ insha'Allah. Essa intercessão irá alcançar com a permissão de Allah. Até no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele sabe que não está nas mãos dele. Allah mostrou algumas questões que vão acontecer, mas Allah deixou claro para o profeta sallallahu alaihi wasallam que nada está nas mãos dele. Isso está nas mãos de Allah e depende da permissão de Allah. فَهِيَ نَائِلَةٌ insha'Allah مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Essa intercessão vai chegar, insha'Allah, para aqueles que morrerem dessa nação sem cometer o shirk, sem cometer a idolatria. Ou seja, quem vai ser merecedor da intercessão no dia do juízo final, com a permissão de Allah e a dádiva de Allah, vão ser quem? Os monoteístas. Que Allah nos faça monoteístas e que Allah tire nossa vida e a gente no monoteísmo e no tawhid. وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا. O Sheikh citou nessa segunda questão que anula a fé, ou que anula o Islã da pessoa, ele citou uma terceira questão. Uma terceira questão, que é at-tawakkul. At-tawakkul. O que é at-tawakkul? At-tawakkul é você confiar tudo, você confiar cegamente em algo, sabendo que vai dar certo aquilo que você quer, e Allah vai tirar aquilo que você não quer. Por exemplo, eu confio em Allah que Ele vai facilitar para mim, que eu vou passar na prova e eu vou escapar, por exemplo, de tal doença. Eu vou conseguir me curar de tal doença. Eu confio em Allah porque isso vai dar certo na minha vida. Esse tipo de confiança, você não pode deixar confiar isso para uma criatura, at-tawakkul. Por exemplo, você fala, eu vou deixar tudo nas mãos do Rafiq. Ó, Rafiq, eu confio em você. Ó, está nas suas mãos, Rafiq. Você que vai resolver os problemas da minha vida, você vai resolver, a minha cura depende de você, por exemplo, as minhas boas notas na prova vai depender de você, do que você fazer. Se você me largar, entendeu? A culpa é sua. Se você confiar 100% em alguma pessoa dessa maneira, isso aqui é o quê? É shirk. Isso aqui é idolatria, tira a pessoa do Islã. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa, eu pedi uma ajuda para uma pessoa, ou por favor, eu estou pedindo para você, se você me trazer amanhã, por exemplo, R$1.000. Eu pedi para você, você vai me emprestar esses R$1.000. Estou confiando em você. Aqui é diferente. Entenderam a diferença? É diferente você confiar nele de uma maneira, não é confiança total. Eu vou deixar tudo nas suas mãos. Não, eu confio em Allah. Mas o Rafiq é um motivo. Rafiq, me empresta os R$1.000, estou precisando.
e inshallah você não vai o quê? Você não vai me decepcionar, né? A confiança em Allah. Não vou deixar tudo nas mãos do Rafiq. Ó, Rafiq, tudo depende de você. Então aquela pessoa que confiar 100% em alguma criatura que não for Allah, essa pessoa está cometendo o shirk. Essa pessoa está cometendo o shirk. E pessoal, eu vi pessoas nessa vida que quando confiaram demais em pessoas, acabaram se decepcionando. Quando confiaram demais em pessoas, acabaram se decepcionando. Por isso um sábio diz: "Ma raja ahadun makhluqan illa khaba dhannuhu fi". E toda aquela pessoa que esperar muito de uma criatura, de um ser humano, ele vai acabar se decepcionando. Ó, fulano vai me ajudar, fulano vai me ajudar. Aí no final você acaba o quê? Se decepcionando. Você vê que ele nem te ajudou, não estava nem aí para você. E assim os seres humanos. Devemos confiar em Allah e se apegar em Allah. E aqui está a honra do muçulmano. A honra do muçulmano é você confiar em Allah. E quando aparece essa confiança verdadeira? Nos momentos da dificuldade ou da facilidade? No momento da dificuldade. Quando a pessoa estiver em dificuldade com alguma doença, ou com problema financeiro, ou com qualquer outro problema, aqui aparece a confiança em Allah. Dá para ver realmente se essa pessoa confia em Allah ou não confia. Aparece a paciência dele. Tem pessoas que falam confiança em Allah, confiança em Allah. Quando ele tem problema, ele o quê? Ele está correndo atrás das pessoas. Ou pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. Isso aqui não pode. O muçulmano não pode agir dessa maneira, se humilhar. Allah proibiu a gente de nos humilhar. E pessoal, confiem em Allah e vocês vão ver o resultado na vida de vocês e inshallah na vida derradeira, a recompensa enorme inshallah disso. Então aqui termina a segunda questão que anula a fé da pessoa. A gente para aqui inshallah. Semana que vem a gente dá continuidade nesse livro importante. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.